Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo e hoje a gente entrevista Lúcia Salles França Pinto, gestora pública há 32 anos, é engenheira agrônoma, é advogada e foi superintendente do serviço funerário do município de São Paulo na gestão do prefeito Fernando Haddad, sendo a primeira mulher a estar à frente deste delicado assunto de cuidado. Lúcia, seja bem-vinda ao Bora Geral. Muito obrigada, Hélio, muito obrigada a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão delicado, mas tão necessário como a morte. Mas vem cá, você começou na prefeitura na gestão do Haddad ou você tinha experiência com isso antes? Não, eu sou gestora pública há 32 anos, então eu tenho muita experiência como gestora pública. Então, eu comecei a trabalhar no Estado, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Fui trabalhar 4 anos no governo da Luiza Erundina, foi lá que eu fiz merenda escolar e os sacolões da prefeitura. Ah, lembro, grande baita, tinha muito sacolão muito legal. bacana na cidade. Poxa, tinha 23 sacolões a gente fez. Eu fui num sacolão aqui, ó, perto do Sacomã, aqui nessa região aqui. Sim. Ali perto da ida para Anchieta. Sei. Qual que é? Que é do Ipiranga, aquele ali, não? Isso mesmo, que era dentro de um mercado, né? Lindo aquele mercado. E o sacolão era com preço controlado, coisa que não tem mais. Eu acho que é um equipamento... Como que controlava o preço do sacolão? A gente é que fazia o preço, né? Chamava o atacadista, a gente cedia o lugar, fazia por licitação, e o atacadista que tivesse naquele lugar tinha que ter 6 produtos que não podiam faltar nunca, que eram aqueles que a dona de casa, ao sair, se não encontrar, fica chateada, que era laranja, cebola, banana, tomate, 6 obrigatórios e 4 de época, que iam mudando. Então, esses 10 não podiam faltar. O resto ele podia pôr à vontade, mas preço único por quilo. Mas vamos falar da sua experiência no serviço funerário, antes de a gente começar aqui. Então, no primeiro ano de governo... Quais eram os cargos? Supervisão, superintendência, aqui gerência? Desde quando você começou? Eu fui supervisora geral de abastecimento da cidade. Eu fui diretora de operações da urbanizadora municipal, né? Eu era conselheira fui conselheira da Unital também, da Universidade de Taubaté. E aí, como a gente estava há muito tempo com a experiência, o primeiro ano do serviço funerário não foi bom. Porque... O Simão era secretário do quê? De serviços. O Simão era secretário de serviços. Serviços. Mas o Haddad combinou com ele, falou, olha, a sua secretaria já é uma secretaria pesada. Tem a Anlurb, né, que também extinguiram, né? A Anlurb, o Ilume, ia trazer para nós a parte de telecentros, Wi-Fi, etc., né? Então ele falou, já é uma autarquia pesada, então vamos fazer o seguinte, o serviço funerário eu vou dar para outra, está sob sua secretaria, mas eu vou dar para uma pessoa de minha confiança. Então a gente não cuidou propriamente do serviço funerário no primeiro ano. Aí, como a gente tinha ido bem nas outras áreas, né? Aí ele falou, ó, serviço funerário está me dando problema, pediu para o Simão, assumir mesmo, né? Assumir e pediu, ele já teve a ideia que fosse alguém de muita experiência, né? Alguém correto, né? Porque ali tinha um histórico antigo. Fala, Lúcia, o histórico do serviço funerário até... Isso. O serviço funerário já foi... sabe que já foi privado. E não dá certo, né? Por exemplo, numa época de pandemia, numa época que nem teve a gripe espanhola, tudo isso atrapalha. Já foi da Companhia Rodovalho. Depois foi visto que era necessário tornar público, né? Que esse é um assunto
de amparo do estado de bem-estar social e democrático, né? Então, a hora da morte é uma hora que o Estado tem que ser amparador, que não tem que ter diferença entre classes sociais, né? Que todo mundo merece um enterro digno, né? Então, faz 100 anos que o serviço funerário está aí, né? Ele tem mais de 100 anos, né? E realmente a privatização, não escutei nenhuma história que resultasse bem para a população, né? Mas aí você dirigiu o serviço funerário no segundo ano da gestão do Do Haddad. segundo ao último. Do segundo ao último. Eu entrei dia 14 de janeiro de 2013. Lá é supervisora que você foi? É superintendente. Desculpa, superintendente. Superintendente do serviço funerário. Como fosse... 22 cemitérios, quantas 22 agências cemitérios você tinha? públicos, tinham 13 13 agências. agências. E espalhadas pela cidade. 4, 24 horas. 4. Né? A 24 horas aqui na... Essa Domingos, aqui, né? aqui tinha embaixo do viaduto, que tiraram. Ah, sim, do que era o serviço funerário. Tiraram de lá, né? Era uma agência boa, reformada, né? A gente reformou, né? Mas a gente tirou o serviço funerário, imagina, estava em déficit, né? Eu falava, é impossível isso estar em déficit, né? Porque é um monopólio, né? Não tem monopólio deficitário, né? Mas era aquela coisa que a gente vê que os governos faziam, os governos mais à direita, né? Que era sucatear para depois privatizar, né? Então, eu encontrei ele bem sucateado, com 18 milhões de déficit, e entregamos em 3 anos, com 6 milhões de superávit, um trabalho magnífico, né? Só em 3 anos, quer dizer, perfeitamente possível o serviço público continuar. Essas privatizações que não fazem o menor Foram sentido. 6 milhões de superávit por ano ou por mês? Na hora eu entreguei com 6 milhões de superávit. Recebi com déficit de 18 milhões. Porque a autarquia vive as suas próprias expensas, né? É um subsídio cruzado, tem bastante sentido. Quem pode mais, paga mais. Quem não pode pagar, não paga. Quem pode um pouquinho, paga um pouquinho. Então, é um subsídio cruzado. E como não visa lucro, né? Superávit no serviço público é para reinvestimento no próprio local. E superávit, que chama lucro, na área privada, o cara põe no próprio bolso, né? Então, a gente socializa os prejuízos e privatiza os lucros, o que é um erro, né? Com essa realidade agora do serviço funerário de São Paulo, nesse aumento que a gente vê absurdo do sepultamento e do... O que você acha que se deve isso? É a procura do lucro dessas empresas? Não tenho a menor dúvida, porque o contrato previa, né, inicialmente previa que fossem fornecidos 4 tipos de caixão, né, de urnas funerárias, tinha que ter a gratuita, tinha que ter a padrão, tinha que ter a luxo, a super luxo, e eles poderiam fornecer outras. Então, o que acontece é que quando o usuário, nesse momento de dor, chega ao cidadão, eles nunca têm os mais baratos, querem empurrar os mais caros, né? E isso a gente vê um abuso de toda sorte, né? Eles exigem a tanatopraxia, que é cara, até em enterro gratuito eles estão cobrando, né? Isso antigamente, na sua gestão, isso era comum a tanato? Não. Assim? Por que faz a tanato? Tanatopraxia é quando passa de 48 horas a demora, o sepultamento. Antes, dificilmente, ela é necessária, ela não é. Mas dá um conforto, às vezes, da pessoa estar bem maquiada, bem posta, né? Porque um conforto à família que eu considero que faz parte desse afastamento da morte, porque a morte é um tabu, né? Então a pessoa está lá e o pessoal tem cobrado como uma regra essa tanatopraxia totalmente dispensável. A pessoa, na nossa gestão, recebia uma leve maquiagem, né?
ficava O levemente que é exposta. tanato? Tanato é grego, né? Morte, né? Então, thanatos do grego é de morte. E praxia porque é uma prática em cima é a necromaquiagem, como chama. E eles tiram todos os líquidos do corpo, tiram órgãos e tal, e injetam uma série de produtos que como que embalsama. Uhum. O que é péssimo para a natureza, né? Porque o natural é a decomposição, né? Inclusive, a vigilância sanitária não acompanha esses trabalhos e a gente tem notícia de usarem coisas totalmente ruins para a natureza, à base de mercúrio, chumbo, né? Porque não tem uma regulamentação da tanatopraxia, infelizmente. Então, esse era um trabalho que a gente estava fazendo com a saúde, de ter uma regulamentação para que, caso o munícipe quisesse, fosse oferecido, ele poderia fazer, mas a gente queria que fosse feito em lugares próprios. E a gente tem notícias até de moto, tanatopraxia faz, o cara leva umas coisas. Imagina o que ele faz com esses fluidos, é tudo que precisa ser regulamentado e cuidado. É o lado B, né? Agora, a questão do sepultamento gratuito. O sepultamento gratuito era uma autodeclaração. Nunca tivemos problema com isso. Quem pode, paga, faz parte, né? E quem não podia, fazia uma autodeclaração de que não podia pagar. A gente estava juntando com o CadÚnico, mas não como o pessoal faz agora. Porque o CadÚnico, ele muda até diariamente. Eu sei porque eu consultava o CadÚnico, né? Então, eles não atualizam o CadÚnico, a pessoa chega lá, eles simplesmente falam, você não está aqui no sistema para mim. E a pessoa fica naquela situação, precisa enterrar, né? E eles não dão a opção que está no contrato, eles não oferecem, que é dar um boleto para a pessoa e a pessoa vai no CRAS depois, né, em alguma entidade de assistência social, que vai confirmar e liberar o boleto. Né? O CRAS que está sendo super dificultoso, né? Super dificultoso. Eles não se conversam, não combinaram de fazer isso com o cidadão. O sepultamento gratuito era aquele que tinha um tempo curto, né, com o corpo e rapidamente era sepultado, era esse? Olha, não necessariamente, porque era feito na capela, que hoje agora estão cobrando, a capela, até a gente pro lado tem de fora denúncias, está cobrando. É inacreditável, quer dizer, o corpo virou mercadoria, que é a coisa mais horrível que pode acontecer nesse momento. Ao invés de ser amparo, é chantagem e cobrança. O que forma o luto complicado, dito na psicologia, que tem o luto saudável, que é aquele que, com o tempo, aquela dor que existe, ela vai ser sublimada em saudade, e aí guarda as coisas boas. Esse é o luto saudável. O que faz um luto complicado? Dito pelos próprios psicólogos. Primeiro, um mau enterro. Então, é esse enterro em que são cobradas coisas, em que a pessoa passa por dificuldades, ela sofre chantagem. Isso é um ponto para um luto complicado. Aliás, na Covid, esse é um problema, porque a pessoa não pôde se despedir. E, ao invés, se fosse serviço público, agora estaria procurando fazer um trabalho com os enlutados da Covid, né? Que nem a gente fazia no Dia das Mães, mas tinha um Dia das Mães para as mães enlutadas. Havia um amparo, né? Mesma coisa no Dia dos Namorados, para os viúvos, para as viúvas, né? Por quê? Porque a ideia é o amparo e não o lucro.
Mas essa coisa que você falou lá no começo da conversa nossa da zeladoria. A zeladoria é impressionante, porque houve uma das coisas que mais nos afligia era a zeladoria, que a gente fazia um trabalho muito sério e havia uns furtos nos cemitérios de patrimônio histórico, onde tem muito bronze, etc. e tal, que a gente sabe que é uma ação mais ligada ao Estado, porque é uma ação de inteligência, né, para ir buscar esse pessoal, mas a gente fazia um esforço enorme, né? E agora está completamente abandonado, inclusive cemitério como o da Consolação, tombado pelo patrimônio histórico, é a nossa história que está lá, né? A nossa história é a nossa vida como nação, né? Ele está aberto porque eles estão vendendo caixão lá, urnas funerárias, coisa que não se fazia, e não tem sequer um guarda na porta. Então, eu fui outro dia no cemitério da Consolação e me perguntam onde está o Ministério Público para fazer, porque é uma concessão pública, aquilo é um patrimônio histórico, a gente tinha o maior cuidado e era cobrado por isso, e hoje está assim, a zeladoria totalmente abandonada. Lixo, mesmo em cemitérios tumulares, que era uma preocupação nossa, patrimônio material todo histórico, todo danificado, né? Então, e aí você vai reclamar, o pessoal diz, mas pelo contrato tem 4 anos para botar em ordem. Então, é aquela coisa da privatização que a gente sabe que, no fundo, eu gostaria que me apresentassem uma que foi benéfica para a população. Né? Para a população, nenhuma, mas para eles, exato. tudo. Mas você estava falando dessa questão da zeladoria. E você trabalhou e conheceu os construtores e jardineiros, que agora está sendo dificultado a vida deles no trabalho. Claro, porque visa lucro. E a gente visava amparo. Então, visar o amparo tinha a ver também de saber que existiam essas famílias que já são de gerações nos cemitérios e que a gente fazia só o serviço de regulamentação disso. Então, eles conosco, para poder trabalhar lá, tinha que estar uniformizado, tinha que mostrar que estava recolhendo a previdência, né, para se aposentar condignamente. Então, um decreto e uma resolução cheio de umas regras, como que deveria abordar a população. Então, nós trabalhávamos em conjunto. Por exemplo, nós demos curso de restauro para eles, de manutenção da arte tumular, porque são patrimônio histórico, né? Tudo isso era uma parceria. E óbvio que, como eles só visam lucro agora, eles querem fazer um trabalho que eram de todas essas centenas, chega a milhar de pessoas que trabalhavam nos cemitérios e que dependiam deles para sua sobrevivência. Assim, feito de um jeito bruto, né? Da mesma forma, deveria ter os funcionários do serviço funerário acompanhando a transição. E foi proibida a entrada deles, né? 600 e poucos servidores do setor do serviço funerário estão deslocados por umas unidades que você não sabe aonde. Exato. E muito tristes, né? Pela falta de reconhecimento, inclusive porque na pandemia eles foram uns heróis, né? Uns heróis. A gente não escuta nada de não sepultamento em São Paulo. Era público. Era público. E o que eu vejo desse caso da Covid, que os funcionários fazem o que determinou a prefeitura, né? No caso, o serviço funerário. E isso de embalar num saco impermeável, para mim é imperdoável. Não sei se é porque eu sou advogada, sou agrônoma. Então, eu sou da área das biológicas. Então, como que você vai pôr algo com a ideia de contaminação? Isso é uma burrice, porque os sapróvoros, os saprófitas
que são os que dão conta dos corpos, eles acabam com tudo, inclusive, senão não podia enterrar tuberculoso, né? Então, se você for ver na África, o que fazem com ebola? Enterra. Então, essa foi uma atitude. Não me pergunte por quê, da onde que veio, que foi essa gestão aí que, né, do Dória e depois não entendo por que que fizeram essa barbaridade, mas agora está pior ainda, porque como eles sabem que não está decomposto, eles estão chamando as vítimas, as famílias, que no fundo são vítimas, porque eu jamais, no tempo do público, a gente não cobrava reinumação. Você abriu, porque o que é? Exumar é você, depois de certos anos passados, em que o corpo já virou terra preta, porque a gente vira adubo, eu como agrônoma posso falar, né? Uhum. Você exuma, não tem a menor contaminação, fizemos trabalhos junto à Santa Casa, só com corpos de gente que sofria ou tinha AIDS, ou tinha tuberculose, ou tinha doenças infecto-contagiosas. Então, está mais que provado que, inclusive pela saúde, é considerado um resíduo comum. Então, tira a roupa, porque a roupa geralmente não é de algodão puro, quando é algodão some. Mas se tem algo de nylon e tal, fica a roupa no meio da terra preta e tira os ossos que sobraram, põe numa caixinha e a família geralmente pega um ossário e deposita lá. E o que que faz? Então, isso é exumação. Então, depois de 3 anos, a família é chamada. E está dando agora. Agora, né? Agora é os casos de Covid. Agora, no primeiro... Verificou que está... No primeiro, né? No primeiro, que não está decompondo, se isso fosse público, gente, vamos deixar mais 2 anos, vamos esperar até decompor. O que que eles fazem? Chamam a família que passa pelo horror de ver um parente, porque a família estar presente na exumação é uma exigência legal. E a gente entende, porque no Estado Democrático de Direito, a morte é uma coisa muito importante, porque morre o sujeito para a área civil. Então, a pessoa chama para exumar, ao invés de falar, olha, não está dando certo, pessoal, não vamos exumar, a família passa por aquele horror e é cobrado mais de R$900 já para reinumar. Quer dizer, enterrar de novo. Então, eles descobriram aí uma fonte inesgotável. Então, a pessoa que já passou pelo luto complicado de não se despedir do seu parente, tem que ir lá, passar por esse horror e reenterrar e pagar. Então, assim, é inacreditável, inacreditável. São empresas muito despreparadas, porque elas só estão interessadas nesses números, né? Uhum. A pessoa que vende, a gente tem os relatos, né? Porque como, né? A pessoa que vende tem metas a atingir, então ela engana, é chamado de vendedor, o que eu acho já um absurdo, né? O que recebe a família enlutada. Ele tem meta, ele ameaça que se não fizer a tanatopraxia vai vir o caixão lacrado, o que é uma grossa mentira, né? Não existe essa possibilidade, né? Só em doenças infecto-contagiosas. E quando o hospital manda, né? E uma vez na Terra, eu quero reiterar aqui, não há contaminação, tá? Não há contaminação, ao contrário do senso comum, né? Porque os micro-organismos do solo são muito eficientes e eles comem não só o corpo, como o micro-organismo patógeno. Eles são altamente eficientes, né?
Então, esse resíduo que sai, a gente, da exumação, que é a terra, é terra preta, vai para o solo, e as roupas vão para uma caçamba separada por um respeito, mas é considerado lixo comum, sem qualquer contaminante e tal. E os ossinhos vão para uma caixinha. Se a gente falasse mais sobre a morte, não seria um assunto tão aflitivo. E agora, com a privatização, está sendo tratado como um assunto individual. E não é. É um assunto da sociedade, né? É um assunto que interessa a todos. Todos morremos, né? Uma coisa é certa, é a morte, né? A hora é incerta. Então, esse é um serviço público. O Supremo Tribunal Federal já retirou do comércio, já decidiu uma vez lá atrás que isso não fazia parte do comércio. E, no entanto, o prefeito fez uma lei para permitir o comércio, porque se não fizesse a lei não era permitido. Não é pelo caso da concessão. Mais ainda é porque é um assunto muito delicado em que o Estado amparador tem que estar presente, né? Então, na minha opinião, e não só minha, como baseado nos dados, né? A reestatização disso é urgente, para cuidar bem do nosso patrimônio, que está sendo totalmente... para ocupar o cemitério como área cidadã, porque senão o que não presta ocupa, né? Então, fazer atividades que nem no Père Lachaise, lá na França, que é teatro, cinema, filme, usar aquilo como um parque, é a segunda maior área verde, né? Se a gente tirar este tabu, né? Na periferia a gente vê que muitas vezes a área verde que temos é um cemitério como Vila Formosa, por exemplo, né? Maior área verde, a gente vê uma foto aérea, né? E não se usa por puro preconceito, né? Então, talvez separar uma parte como parque, né? E tudo isso é a área pública que tem esse olhar, jamais o interesse do lucro.